Fala galera, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3 do livro do Uma Vida com Propósito. Vamos continuar a nossa jornada, né? Eu pretendo fazer com vocês aqui os 40 dias, que são os 40 capítulos do livro. E hoje a gente vai falar sobre o que dirige sua vida, tá? Eu queria falar sobre cinco coisas, tá? Que podem estar dirigindo a sua vida e que você não sabe. Você pode se perguntar bem assim, o que será que dirige a minha vida? Eu sei o que dirige a minha vida, sou eu mesmo. Ou é Deus que dirige a minha vida, é Deus que controla a minha vida, tá? Mas eu posso te afirmar que tem cinco coisas que talvez estejam dirigindo sua vida que você não sabe, tá bom? Então, eu quero fazer a introdução com uma frase que diz, né? É do Thomas Carlyle, é um escritor escocês. Ele diz assim: o homem sem propósitos é como um barco sem leme, né? É um vira-lata, um nada, um ninguém. Então, como o livro trata de propósitos, de uma vida com propósito, que ele quer dizer que se você não tem um propósito, se você não encontra um propósito em Deus, é como se você fosse um nada, um ninguém, porque o propósito de Deus está totalmente atrelado a pessoas, está totalmente atrelado o seu significado na Terra, né? Então, quando você não encontra o seu propósito, é como se você fosse um nada, um ninguém, você não representasse nada. E aqui eu não estou querendo dizer sobre qual o seu propósito, qual o que você faz, ou qual a significância disso, se atinge muitas pessoas, se atinge poucas pessoas. É como você se sente, né? Você se sente um nada, tem gente que se sente um nada, tem gente que se sente insignificante justamente por não ter essa visão clara sobre o propósito. Tá? E é muito bom a gente clarear também o que é isso, né? Mas hoje a gente vai falar sobre o que dirige sua vida. De alguma forma você está sendo dirigido, né? De alguma forma você está sendo dirigido. São cinco coisas que dirigem sua vida e que provavelmente uma delas pode estar te influenciando e te dando direção, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que pode estar dirigindo a sua vida é a culpa, tá? Calma aí, só um minuto. Só mudar aqui no YouTube a música. Pronto. A primeira coisa que pode estar dirigindo a sua vida é a culpa. Como assim, Ramon, a culpa? Muitas pessoas, elas passam a vida toda se culpando. Elas são dirigidas pela culpa. Elas são manipuladas, né? Elas tomam as direções e as decisões baseadas na culpa que elas sentem, tá? Então, às vezes você pensa bem assim, não, quem dirige a minha vida é Deus. Quem governa a minha vida é Deus. Deus está no controle da minha vida. Quando, na verdade, aquilo que aconteceu com você, ou aquilo que você não consegue se perdoar, está dirigindo sua vida. Você é dirigido por uma culpa, né? Rick Warren diz assim, a culpa é um dos principais sabotadores do propósito. Quando Caim pecou, sua culpa o fez cair da presença de Deus e Deus disse: você será um fugitivo errante pelo mundo. Olha isso, lá em Gênesis, né, bem no começo. Quando Caim pecou, ele passou a se culpar, né? Ele não perdoava aquilo que ele fez, ele não conseguiu se perdoar. E ele passou a ser dirigido por essa culpa. Ele continuou a vida dele, ele continuou tocando a vida dele, né? Então, ele passou a ser governado, ele passou a ser dirigido por essa culpa, né? E o que ele fala, né, é o seguinte: somos produtos do nosso passado, mas não temos de ser prisioneiro dele. Porque grande parte do que somos hoje, muito grande parte, posso dizer assim, 99% ou até 100%, tem a ver com aquilo que foi acontecendo com a gente. Mas qual que é o significado que a gente tem para isso? Qual que é a direção que a gente dá para isso? Né? Muitas coisas ruins aconteceram. Será que tem gente que se culpa até hoje por algo que aconteceu? Tem gente que se culpa até hoje. E ela é governada por isso, ela é dirigida por isso. As suas decisões, as suas relações, tudo aquilo que você faz tem uma influência daquilo que aconteceu com você. Né? Então tem gente que está sendo dirigido pela culpa, baseado em relações anteriores, baseado em experiências anteriores, que ainda não venceu isso, que ainda não foi curado disso ou não se perdoou disso,
né? Não se sente perdoado, porque Cristo já o perdoou, mas ele não se sente perdoado, ele continua sendo dirigido pela culpa, tá? Aí Rick Warren fala, o propósito de Deus não é restrito a seu passado, né? Ele fala, ele também pode fazer coisas maravilhosas com o restante da sua vida, não só com aquilo que aconteceu. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. Então, você ainda não conseguiu discernir as estações. Assim como existem as estações da natureza, né? Inverno, verão, primavera, outono, todas essas estações, elas têm um certo tempo. Então, ela começa em um mês, termina em tal mês. Então, aí depois vem uma outra estação. Depois vem uma outra estação. É cíclico, né? É cíclico. E às vezes a gente está se culpando por algo que aconteceu muito tempo atrás. Numa relação, numa ruptura, numa amizade, às vezes numa frustração de não ter passado em algum concurso, de não ter passado em uma faculdade. Telefone tocando aqui. De não ter passado em faculdade, de não ter feito algo que seus pais queriam que você tivesse feito. Então você fica se culpando, né? Então a culpa tem muito a ver com essa expectativa que é criada também, que às vezes a gente não consegue cumpri-la, a gente se sente culpado por isso. Só que essa culpa ela tem que ir embora, senão ela passa a dirigir a sua vida, as suas decisões e as suas próximas... Deixa eu só mudar aqui. Deixa eu pegar seu like. Pronto. As suas próximas decisões, elas não podem ser pautadas nas suas experiências negativas. Então, porque se você se frustrou numa coisa, vamos supor, você se frustrou, sei lá, igual uma vez eu fui correr de kart, né? Fui correr de kart com os amigos e eu meio que, pode-se dizer que eu sofri um acidente lá. É bem natural, algo que acontece com pessoas que estão iniciando no kart. E aí eu dei uma machucada na costela. Mas imagina só se aquela experiência me parasse, criasse uma barreira para as próximas vezes que eu fosse lá, ou isso criasse uma barreira para eu não ir lá nenhuma outra vez. E eu fui lá, né? E eu tive um desempenho muito melhor, eu corri, foi saudável. Então, não é o que acontece, é o que a gente faz com aquilo que acontece. Senão a gente fica preso na estação e não consegue frutificar a próxima estação. Às vezes essa experiência negativa, essa coisa que você carrega, essa culpa, ela tem que ser ressignificada, ela tem que ser curada, né, por Cristo, pelo sangue dele, porque ele já te perdoou. Você precisa se perdoar para você passar para a próxima estação e poder contar isso para alguma pessoa, né? E isso poder te livrar dessa direção que você está tomando, que isso está dirigindo a sua vida, isso está te levando para algum caminho, isso está te direcionando para algum lugar que você não sabe, né? Então, se você se sente culpado, se você se sente de alguma forma culpado, entrega isso para Deus, confessa isso para Ele, confessa isso para Cristo, para poder o Espírito Santo te trazer um novo significado, te trazer uma nova direção, sabe? Para você não ser dirigido por essa culpa, para você não ser governado por ela. E tem um versículo que fala, né? Em Salmos 32:1 diz assim: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos, né? Desobediência fala de culpa. Então, a palavra, ela é um alimento e ela é remédio, ela tem essa cura. A palavra de Deus carrega essa cura, né? Às vezes você precisa de uma palavra, de uma leitura que você lê aquilo e fala, cara, olha isso, como é feliz o homem que tem suas desobediências ou culpas perdoadas, seus pecados cobertos. Então Cristo tem esse poder, Cristo tem essa autoridade, né? A Ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Então você não precisa carregar culpa, você não precisa se sentir culpado, você não precisa tomar decisões baseadas naquilo que você viveu
nas experiências negativas e isso você passa uma vida toda se sentindo culpado, uma vida toda pesado com um fardo, sabe? Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira coisa que pode estar governando a sua vida e você não sabe. Vamos para a segunda coisa agora. Muitos são dirigidos, né? Isso pode estar dirigindo a sua vida e você não sabe. Muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Ó, tem pessoas que se apegam a mágoas e não superam. Em vez de aliviar a sua dor através do perdão, elas revivem a dor e a raiva em sua mente. Algumas pessoas dirigidas pelo rancor se fecham e interiorizam sua raiva, tem outras que explodem. Então, você tem que entender a origem da sua raiva, a origem dessa amargura, a origem dessa ira e perdoar, assim como Cristo te perdoou. Sabe? Então, quando você experimenta desse amor de Cristo, você consegue identificar que, da mesma maneira que Ele nos perdoou, nós temos o dever de reproduzir isso. Então, a gente está carregando rancor, raiva, amargura. Alguns definham, outros explodem, né? Aí depende muito do temperamento da pessoa. Pessoas com temperamento melancólico tendem a se fechar, né? A entrar num estado de depressão, né? Que é uma coisa que ela se fecha, que ela não floresce, e alguns tendem a explodir, tendem a ruminar, às vezes através das relações, as experiências que ela teve com essa pessoa, que deixou ela com raiva, amargurada, ela tende a reproduzir isso nas relações dela, falar da pessoa, tende a levar essa experiência como algo concreto e absoluto para todo mundo. Né? E se eu estou com raiva dessa pessoa, se eu estou com uma ira, uma amargura, eu reproduzo isso e é o que Hebreus fala, né? Que a gente não se deixe, não deixe levar nenhuma raiz de amargura, não se deixe ser conduzido, dirigido por nenhuma raiz de amargura, porque isso pode atingir a muitos e contaminar a muitos na comunidade, né? Estava falando ali para os... Eu creio que é Paulo que fala, mas não sei, está em Hebreus. Então, quando a gente se deixa ser dirigido por essa raiz de amargura, por essa raiva, a gente tende a reproduzir isso para dentro da gente. Né? E o nosso dever como cristãos, como pessoas em Cristo, de fato, é você perdoar assim como Cristo te perdoou. Não é simples, mas é uma decisão. Sabe? Primeiro você decide intelectualmente e depois isso desce para o coração. Ou se o Espírito Santo fizer uma obra e já vir no seu coração, você libera isso. Não quer dizer que você vai esquecer, mas quer dizer que você vai dar um novo significado para aquilo. Você vai conseguir enxergar o que você aprendeu com aquilo. Entende? Então, carregar a raiva e a amargura, o rancor e a raiva, elas podem estar dirigindo a sua vida. Por que elas podem estar dirigindo? Porque todas as decisões que você toma e todas as relações que você se envolve, aquilo que você fala, dirige a sua vida. Dá um destino para a sua vida. Tudo aquilo que eu decido, aquilo que eu falo, com quem eu me relaciono, dirige a minha vida, ela me governa, ela leva para algum destino, ela está me levando para algum lugar. Então, se eu estou pautado em rancor e raiva, se a minha base, a base do meu coração está pautada em rancor e raiva, eu vou ser dirigido de alguma forma para esse caminho. Né? Vou estar ali ruminando as amizades, nas minhas relações, na comunidade, na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho, baseado nesse sentimento não resolvido, né? Que a liberação do perdão vai te fazer vai purificar o seu coração. Por isso que em Provérbios fala, né? Se tudo que tem de guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Né? Então o coração fala de sentimento, fala de emoções, fala de coisas interiores, fala de coisa interna. Então você não pode ser dirigido pelo rancor e pela raiva. E pode ser que você tenha alguma pessoa que possa estar, de alguma forma, afetando a direção da sua vida. Né? Porque você está sendo governado por esse rancor, por essa raiva. E tem a ver com pessoas. Né? Você não sente raiva de coisas, você sente raiva de pessoas. Você não tem rancor de coisas, você tem rancor de pessoas. Então você tem que trocar essa experiência, você tem que liberar esse perdão para que você seja dirigido, né, de alguma forma para um caminho, para um propósito eterno, um propósito divino, que tem a ver com aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus está fazendo. Né?
Mas eu tenho certeza que se você estiver sendo dirigido por rancor e por raiva, você não está indo para o caminho que ele tem preparado para você. Entende? Então essa é a segunda coisa que pode ser que você esteja sendo dirigido por ela e você não sabe, tá? Tem um texto em Jó que fala bem assim, ó: ficar desgostoso, amargurado é loucura, é falta de discernimento, é falta de julgamento que leva à morte, né? E aqui o texto fala que é uma loucura, é uma coisa assim, que não faz sentido para um cristão, não faz sentido para alguém que já conheceu a Cristo, não faz sentido para aquele que já é liberto em Cristo, que já é lavado pelo sangue do Senhor, não faz sentido. Então isso pode te levar à morte, tanto primariamente nos sentimentos, nas emoções, nas relações ou até fisicamente. Sentimental, primeiro ele vai virar uma emoção, vai virar um sentimento que pode atrapalhar suas relações, tá? E pode ser uma morte que vem para o seu corpo, pode ser alguma doença que se enjaula no seu corpo, que se instala no seu corpo, que se aloja no seu corpo, né? Porque é algo não resolvido. Então, de alguma forma, vai te levar à morte. Primeira coisa, emocional, relacional e espiritual, tá? E pode te levar até uma doença no corpo, porque você está guardando essa coisa e o nosso corpo, ele vai falar daquilo que está dentro, né? Ele vai falar daquilo que está dentro. Então, você tem que se libertar do rancor, da raiva, da amargura, da ira e ser dirigido e não ser mais dirigido por isso, não ser mais governado por essas coisas. A terceira coisa que muitos são dirigidos é o medo. É o medo. Pode ser que decisões, implicações no seu dia a dia, relações estejam pautadas no medo, tá? E você não sabe. Olha o que o Rick Warren fala. Seus temores são provavelmente o resultado de experiências traumáticas e de expectativas ilusórias, né? Tem a ver com aquilo que você viveu, passado, e também tem a ver com aquilo que ainda não aconteceu, o futuro. Você entende que há um vale entre o que passou e o que ainda não aconteceu, que é o estado presente, né? Você tem que ficar 100% presente, de preferência 100% presente, mas há um estudo que fala, né, que a gente pode revisitar o nosso passado com 10% da nossa presença, do nosso cérebro, do nosso intelecto, das nossas emoções, e projetar 15% no futuro. Tá? Os outros 85%, 85, 15, 10, os outros 75% no presente, fazendo, produtivo, porque o único lugar que está para produzir é no agora. Então, às vezes, as pessoas projetam no passado, projetam no futuro, e elas não conseguem produzir isso, vai gerando medo, né? Então, às vezes, você está com uma expectativa no futuro que te causa um medo, e você, baseado nas suas experiências traumáticas, você revive aquilo e isso está te dirigindo, isso está te governando, e você não consegue ficar no presente, porque você não resolveu nem o passado e não consegue fazer nada no futuro. Então, você é dirigido, governado por esse medo. Ou do trauma ou da expectativa. Ou do trauma ou da expectativa. Você nunca consegue ver uma vida de perspectiva. Porque a perspectiva tem a ver com agora, o presente. Aquilo que você consegue observar, aquilo que você consegue olhar, aquela visão que você tem. E a visão só está no agora, só está no presente, nesse momento. Então, quando você vive uma vida de muita expectativa ou de muito trauma, revisitando esses traumas, revisitando esse passado o tempo todo, você não consegue viver uma vida presente, né? E você vive uma vida governada pelo medo, que é o medo do presente. Você tem medo do agora, você tem medo do que está acontecendo agora, você tem medo de tomar decisões agora. Então você sempre está se projetando num lugar onde você não precisa tomar decisão, onde você não gasta energia, porque a energia tem que estar agora, no presente, naquilo que você faz agora. Entende? E ele fala... seus temores são provavelmente um resultado de experiências traumáticas e de expectativas ilusórias, do crescimento em um lar extremamente severo ou mesmo de uma predisposição genética. Tá? Então,
o crescimento em um lar extremamente severo pode ter te causado certos comportamentos. Pode ter não, te formou, te fez quem você é hoje. Então, ou aí ele fala também que é o mesmo de uma predisposição genética, que aí é uma coisa que eu deixo para a ciência falar sobre isso, tá? Pode ser que alguma coisa na área hormonal ali possa ter te deixado em desequilíbrio, né? Mas são casos mais raros, mas a questão do amor fundamental, do ambiente, da família, na infância, ela pode te dizer que 90% das pessoas são formadas por isso, né? Elas são quem são hoje por aquilo que elas viveram ali de 1 aos 7 anos, 1 aos 15 anos. Né? Então ele fala, independente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por ter medo de correr risco. Entende? Então elas têm medo do novo. Elas têm medo, elas projetam todas as decisões pautadas no medo. Medo de morrer, medo de passar fome, medo de ficar sem casa, medo de ficar sem carro, medo de perder isso, medo de perder aquilo. E elas não correm os riscos necessários para romper algumas áreas. Né? Tem uma frase que diz assim, tudo aquilo que você quer está do outro lado do medo. Olha isso, interessante. Tudo aquilo que você quer está do outro lado do medo. Então, às vezes aquilo que o novo, o que a gente não conhece, é justamente aquilo que a gente precisa para romper em algumas áreas, área emocional, área espiritual. É esse passo, né? E tem uma outra frase que eu gosto bastante, põe o pé que Deus vai colocar o chão. Então, é uma vida de fé. Sabe? É uma vida de andar com aquele que já viu aquilo que ele tem para você. É andar com aquele que sabe para onde está te levando. É uma vida de fé, é uma vida de intimidade com Deus. Então, nessa intimidade, nessa relação, você começa a entender que você tem que andar de mãos dadas com ele, porque só faz sentido dar passos entre aspas no escuro, dar passos em nova direção, correr riscos quando você anda com ele, quando você entende isso, que cara, eu vou botar o pé que Deus vai colocar o chão. É um estilo de vida isso, é um estilo de vida de fé, né? Então passa a fazer sentido para você, mas entenda que antes de fazer algo, você tem que se tornar algo. É se tornar amigo dele, é se tornar aquilo que ele realmente quer que você seja. Assumir essa identidade de filho. Né? Que eu creio que essa identidade de filho, que essa autoridade que é dada por ele, quando você anda com ele, quando você está em intimidade com ele, ela dissipa o medo, ela elimina o medo. Você sabe com quem você está andando. Né? E os seus projetos passam a ser projetos que, se você andar sozinho, você não dá conta. E aí você anda com ele. Porque você começa a desenvolver tipos de passos, você começa a dar passos que projetam coisas que você não dá conta. Mas você sabe que você vai colocar o pé e ele vai colocar o chão. Porque tem a ver com a sua relação com ele. Né? Porque quando você consegue resolver tudo sozinho, você anda sem medo, você consegue dar conta sozinho, sabe? Você começa a desenvolver tudo sozinho, na força do seu braço, só fazer essa conta aqui que dá certo, mas quando você anda com ele, você começa a dar passos que aos olhos de outras pessoas não fazem sentido. Mas porque você anda com ele, você está na relação com ele, ele te dá visão, e aí você aceita a missão dele, e esse medo vai embora. Mas esse medo só vai embora onde você está aperfeiçoado em amor. Né? Olha o que a palavra fala. A palavra fala, no amor não há medo. Ao contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, e aqui trata de amor em qual sentido? Como que você expulsa o medo?
Você já conhece a Cristo. Você já sabe, você já ama o próximo, você já se ama. O que difere aqui então uma pessoa que sente medo da pessoa que não sente medo? É quando ela se sente amada por esse amor. Há uma diferença de você ter uma informação, Jesus te ama, e a outra informação, eu me sinto amado por Ele. Já parou para pensar nisso? Será que você só sabe que Jesus te ama, está escrito na Bíblia, é uma coisa que todo mundo tem acesso, mas o eu me sinto amado por Ele tem a ver com experiência. A pergunta é, você tem experiências com Ele que fazem você se sentir amado ou você só tem a informação bíblica? Porque às vezes a informação bíblica, ela ainda você não teve uma experiência com ela. Ela não entrou em você, ela não causou em você uma transformação. Sabe? Ela não te deu uma direção, ela não te deu, ela não trouxe, ela não te limpou, ela não te lavou ainda. Mas há uma diferença entre a informação do Jesus te ama e eu me sinto amado por Ele. Entende? Então, o aperfeiçoado em amor é entender que esse amor, intelectualmente, Ele te ama, mas também no coração você se sentir amado por Ele. Há uma diferença grande. Há um caminho distante entre uma coisa e outra. Ele te amar e você se sentir amado. Entende? Então, para você não ser dirigido mais pelo medo, a informação que Jesus te ama ela não é suficiente. Você tem que se sentir amado por Ele. E você se sente amado por uma pessoa como? Na relação com ela. Né? Na relação com ela. Então, quando você se relaciona com Cristo, você tem uma relação de intimidade, uma relação, e a maneira como você faz é com você. Eu não quero entrar em termos litúrgicos, em termos de costumes, mas é uma relação diária. Para você tomar decisão diária, você toma decisão diária, você se alimenta diariamente, você precisa ter uma relação diariamente com Ele. É isso que Ele quer, sabe? E Cristo ele não procura por adoradores, Ele não procura por adoração, Ele procura por adoradores. Ele não procura pelo que você faz, Ele procura por você. Entende? Não é sobre fazer algo para Ele, é sobre se tornar alguém nele, com Ele, caminhando com Ele, sendo amigo dEle, assumindo a sua identidade de filho. Então, o medo pode estar dirigindo a sua vida, justamente por isso, por você não estar sendo, não estar se sentindo amado por Ele, por esse amor dele não ter te lavado das suas experiências traumáticas, não ter te lavado desse tanto de expectativa que você tem de não conseguir viver no presente. Só existe o agora, não existe amanhã, nem existe o passado mais, só existe o hoje, agora, esse momento aqui que eu estou com vocês. Entende? Então, 3 coisas que eu já falei até agora. Muitos são dirigidos pela culpa, muitos são dirigidos pelo rancor e raiva, e muitos são dirigidos pelo medo. Eu ainda vou falar de mais 2 coisas. E a última coisa eu tenho certeza que 99% das pessoas que vão assistir, que estão assistindo esse vídeo agora, elas de alguma forma são dirigidas por isso. De alguma forma, em algum grau, em algum nível, né? Nível familiar, em algum nível elas são dirigidas por isso. É a 5ª coisa. Agora deixa eu falar a 4ª coisa. Muitos são dirigidos pelo materialismo. Pode falar que não, eu não esquento a cabeça com dinheiro, eu não quero ficar rico, eu não quero ficar milionário. Mas não é sobre isso. Não é sobre a quantidade de dinheiro, é sobre coração. Sobre o coração. Deixa eu só botar uma outra canção aqui. É sobre o coração, não é sobre quantidade de dinheiro, é sobre como o seu coração está. Conta isso. Conta a propaganda. Pronto. Então, muitas pessoas são dirigidas pelo materialismo. E elas tendem a achar que tem a ver com a questão do dinheiro, do volume, da quantidade de dinheiro. E não é. Entende?
Então, seu desejo de adquirir se torna um único objetivo na sua vida. Quando a pessoa ela é dirigida pelo materialismo, o único objetivo dela é a conquista. Eu quero alcançar isso. Então você vê que uma pessoa que ela é dirigida pelo materialismo, ela vive na expectativa. Você consegue enxergar isso? Que ela não vive no presente, ela vive na expectativa daquilo que ela vai alcançar. Então, tem a ver com isso, com o coração, a inclinação do seu coração. Porque se você não está presente agora e sua expectativa está na conquista, você não está presente agora em adoração. Porque só é possível adorar no presente, só é possível estar presente para Deus no presente. Sabe? O impulso de sempre querer mais baseia-se no conceito errôneo de que ter mais me tornará mais feliz. Então aí já você vê a expectativa e você vê uma falha. Você vê uma falha no sentimento, nas emoções. Uma tentativa de preenchimento. Eu quero conquistar mais porque quando eu conquistar mais eu vou ser mais feliz. E é uma busca insaciável. É uma busca insaciável, uma busca inalcançável, porque a felicidade é uma pessoa, a paz é uma pessoa, o amor é uma pessoa, é Cristo. Então quando essa pessoa ela acredita que se eu alcançar, eu vou ser mais feliz. Se isso, aquilo, a conta não fecha. Eu tenho que partir do tudo que eu vou fazer na minha vida, eu tenho que partir do o ponto de partida é eu sou preenchido nele, eu sou amado por ele, eu amo ao próximo, eu sou preenchido por esse amor e eu sou completo nele. Agora eu posso querer conquistar isso, querer conquistar aquilo, mas conquistar isso é fruto de quem eu me tornei. Eu não vou conquistar algo para me tornar, porque eu me tornei, agora eu posso conquistar. Entende? O J.B. Carvalho tem uma frase que fala bem assim: quanto menos você quer algo, quanto menos você deseja algo, mais apto a ter você está. Ou seja, traduzindo, quanto menos eu fico desejando algo, mais preparado eu estou para ter aquilo. Mais preparado eu estou. Por quê? Meu coração não está naquilo. Meu anseio, a minha alma não está naquilo. Entende? Então não é sobre o cara ser milionário ou o cara ser pobre. Tem pobre avarento, tem pobre materialista, tem pobre que só pensa em dinheiro, tem pobre que é mesquinho e tem milionário que não é. Como tem milionário que é mesquinho, avarento, só pensa em dinheiro, é materialista. Porque a questão do volume de dinheiro é uma questão estratégica. Às vezes a pessoa tem uma estratégia boa de trabalho, tem uma estratégia boa, trabalha com um produto escalável, trabalha com um produto que dá para ganhar muito dinheiro, criou uma estrutura que dá para ganhar dinheiro, mas o coração dele não está nisso. O coração dele não está nisso. Ele se tornou a pessoa que ele precisa se tornar em Cristo e agora ele faz o trabalho dele. Entende? Porque o dinheiro é só um recurso, o dinheiro é só uma ferramenta. Sabe? O material é só uma ferramenta, é só pra gente usar. Isso não pode usar a gente, nós que usamos essas coisas, né? Então, pessoas que são dirigidas pelo materialismo, elas acreditam que a felicidade está logo após a conquista. A felicidade, a realização está na conquista. E não estou falando que conquistar algo não deixa contente, feliz, não te dá prazer, porque dá. Só que a pergunta é, o seu coração está nisso? O seu pleno preenchimento está na conquista? Está naquilo que você vai conquistar? Não está. Você tem que ser cheio, ser preenchido, para essas coisas não serem o seu Deus, não serem aquilo que te governa. Você governa essas coisas são escravas para você. O dinheiro é seu escravo. O material é seu escravo, o carro é para usar, o dinheiro é para usar, sabe? Então, o ponto de partida é, eu sou cheio, eu sou preenchido, eu sou feliz, eu sou pleno nele, eu estou contente nele, eu não preciso dessas coisas para me tornar, mas porque eu me tornei, agora eu posso conquistar, entende? Então, você pode estar sendo dirigido pelo materialismo, mesmo sendo pobre. Tá? Pobre no sentido da palavra é improdutivo, mesmo sendo improdutivo,
Mesmo sendo uma pessoa que ainda não alcançou o seu milhão, mesmo sendo uma pessoa ainda que não alcançou sua liberdade financeira, mesmo sendo uma pessoa que é empregada, você pode estar sendo um cara dirigido pelo materialismo. Quanto tempo do seu dia você dedica só a isso? Quanto tempo do seu dia você se dedica à palavra, você se dedica a uma oração, a uma contemplação, a uma adoração a Deus? Porque se você fala assim pra mim, eu não sou um cara materialista, me fala quantas horas você se dedica somente ao trabalho, ou falando de trabalho, ou de dinheiro, e quanto tempo do seu dia você passa falando da Bíblia, falando da palavra, falando de coisas eternas, falando, curtindo sua família, usufruindo com a sua família, desfrutando com a sua família. Porque talvez eu não consiga falar a direção que o seu coração está tomando. Você pode falar, não, você não conhece meu coração, mas a partir daquilo que você revela no exterior, muita coisa do seu interior está sendo revelada. Aquilo que você expõe pode ser algo que está dentro de você. Então você pode estar sendo dirigido pelo materialismo independente. Se é 1.000, se é 2.000, se é 5.000, se é meio milhão, se é 1 milhão, se é 1 bilhão, você pode estar sendo dirigido pelo materialismo. Que existe uma falsa ideia, uma falsa sensação de que você vai encontrar a felicidade naquilo, na conquista. E você não vai. E eu gosto muito dessa frase, né? Quanto menos você deseja algo, mais você está preparado para ter aquilo. Porque seu coração não está naquilo, seu sentimento, né? Enfim, então você pode estar sendo dirigido pelo materialismo. Então muito cuidado com isso. Não acredite que o materialismo, que a conquista é o que vai trazer o preenchimento, é o que vai trazer o retorno. Pode ser uma carência sua, pode ser uma carência afetiva, pode ser uma carência com sua mãe, pode ser uma tentativa de provar para alguém, né, que agora você conseguiu. Pode ser. E não tem a ver com ser pleno. Você não vai encontrar plenitude nisso. Isso é só um escravo, é só um material, é perecível, né? É só perecível. Mas o seu coração não pode estar nisso. Tá? Não estou falando que você não pode ter as coisas, não pode conquistar, não pode correr atrás das coisas, trabalhar é nobre, é justo. E é inclusive uma das coisas que Deus estabeleceu para o homem no Éden. Trabalhar, ser produtivo, cuidar. Mas, se o coração estiver acreditando que a plenitude, a felicidade vai estar na conquista, não vai. Tá? Então essa é a quarta coisa que pode estar dirigindo a sua vida, que você não sabe. Tem um texto que fala bem assim, Eclesiastes 5:10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Ou seja, quando você ama essas coisas, você nunca vai estar satisfeito. Nunca vai. Porque sempre tem mais, sempre tem mais, sempre tem mais, sempre tem um desejo, sempre tem um desejo, sempre tem... É isso. Então, a sua alma não se fartará. Você não estará satisfeito, você não estará contente, porque ainda assim você acredita que vai estar na próxima etapa, que vai estar no próximo 1.000, que está no próximo 2.000, que está no próximo moeda. Você nunca vai estar satisfeito, você nunca vai estar contente, você nunca vai estar em estado de desfrute, porque você acredita que aquilo te traz felicidade, e aquilo acaba te governando, te usando, e não você usando aquilo como uma ferramenta. Tá? Então, muitos são dirigidos pelo materialismo. Primeira coisa, recapitulando, muitos são dirigidos pela culpa. Segunda coisa, muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Terceira coisa, muitos são dirigidos pelo medo. E a quarta coisa, muitos são dirigidos pelo materialismo. Tá? Então, até agora eu falei para vocês 4 coisas que podem estar dirigindo a sua vida e você não sabe. E agora eu vou para a quinta coisa, que eu aposto que 90% das pessoas que estão assistindo ou vão assistir essa live, elas de alguma forma são dirigidas por isso, ou já foram, ou estão sendo. Né? Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Tá? As pessoas que são dirigidas pela necessidade de aprovação, elas permitem que as expectativas dos pais, olha lá como começa na raiz, na origem, né, do ambiente familiar, da criação, lá ali do 1 aos 7, ou do 1 aos 15, não sei quanto tempo que vocês passaram com os pais. Olha como a construção começa. Permite que as expectativas dos pais
das esposas, aí já vem para essa segunda família. Né? Primeiro você teve a expectativa dos pais, agora você tem a expectativa da esposa e dos filhos agora, para pessoas mais velhas que já têm filho. Então, pode ser que você esteja tentando alimentar as expectativas dos pais, do cônjuge ou dos filhos. Professores ou amigos. Essas pessoas podem estar controlando a sua vida. Olha isso. Você tem a necessidade de ser aprovado pelos seus pais, ou pelo seu cônjuge, ou pelos seus filhos, ou por professores, ou por amigos. E o que é a necessidade de aprovação? Você faz de tudo para ser aceito. Você faz de tudo para fazer parte, para pertencer. Você faz de tudo para poder ser aprovado. Toda a sua direção, todas as suas decisões, toda a sua energia, toda a sua vida é gasta na tentativa de ser aprovado. Primeiramente pelos pais, que deixaram ali, às vezes, muitas das vezes deixaram um buraco, não preencheram essa área. Então você sempre está tentando ser aprovado pelo cônjuge, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pelos amigos, faculdade, professores, enfim, justamente por essa falta que você teve. Então, a necessidade de aprovação é uma tentativa o tempo todo de receber uma afirmação, de receber uma aprovação das pessoas que estão ao seu redor. Entende? Então você gasta o seu fôlego de vida, você gasta a sua energia tentando ser aprovado pelas pessoas. Tentando ser aprovado pelas pessoas. Ele fala, Rick Warren, muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Olha isso. A pessoa já é adulta, mas ela ainda tenta ser aprovada pelos pais. Ela tenta ser aprovada pelos pais. Eu conheço, na cura, eu conheci uma pessoa com mais de 50 anos que ela está tentando ser aprovada pelos pais. O que acontece com a necessidade de aprovação? Olha como ela toma caminhos diferentes, como ela toma caminhos tortuosos, vamos dizer assim. A pessoa com mais de 50 anos de idade, ela não consegue parar de trabalhar, ela não consegue parar de correr atrás do sucesso, ela não consegue parar de tentar ganhar dinheiro, de conquistar disso, é cansativo, é enfadonho, porque o pai projetou nessa pessoa que ele seria o sucessor. Você vai ser igual a mim. Você vai ser igual a mim. Você vai tocar as empresas, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai ter sucesso. Você tem que ter sucesso. Você tem que honrar o seu pai. E olha que coisa injusta, né? Acreditar que a honra está associada a reproduzir a mesma coisa que uma pessoa projetou em você que não tem a ver com você. Entende? Então a necessidade de aprovação, ela faz que você seja dirigido, tome decisões na sua vida pautado na expectativa de alguém. Então a expectativa dos seus pais. Aí, olha só como é que funciona. Aí a pessoa vive uma vida tentando ser aprovado pelos pais, o cara já tem 50 anos de idade e deixa a desejar na família, deixa a desejar no casamento. Porque a vida dele está direcionada, está inconscientemente, por a pessoa às vezes não ter essa informação consciente, ela saber do dano que isso causa, ela está com a vida totalmente direcionada por uma expectativa que não vai ser cumprida. Que não é para ele dar conta dessa expectativa. Isso é uma expectativa, uma projeção do pai, dos pais. Não tem nada a ver com ele. Então a necessidade de aprovação faz isso. Faz você tomar caminhos que você nem imagina que está tomando, inconscientemente está tomando, toma decisões, gasta energia, decide coisas pautado numa expectativa, numa tentativa de ser aprovado. Porque você tem essa necessidade de aprovação. Uma necessidade, é um afeto não cumprido, algo não resolvido nas emoções, nos sentimentos. Então você está vivendo uma vida toda em graus, tá? Em graus. Eu dei um exemplo aqui dessa pessoa que tem 50 anos de idade, que tenta ser aprovado pelo pai até hoje,
e o casamento está indo, se continuar da mesma forma, vai por água abaixo, porque está vivendo uma vida numa direção que não era para estar tomando, não era para estar nessa direção, não era para estar seguindo essa linha, entende? Porque ele tem uma família. Então a necessidade de aprovação, ela faz isso com as pessoas. Ela dá direções, você toma decisões, você se inclina a fazer coisas que tem a ver com expectativa de pai, de cônjuge, de filhos, professores, amigos, porque você só quer ser aprovado. Você só é uma pessoa carente de afeto que quer ser aprovado. Então a sua inclinação é para ser aprovado. Você faz coisas que não devia para ser aprovado. Você toma decisões para ser aprovado, decisões que não devia. Você faz coisas que não devia para tentar ser aceito, para tentar fazer parte. Porque, de alguma forma, tem esse buraco que não foi preenchido na sua infância, que não foi preenchido na sua fase de construção ali do seu caráter, na construção da sua personalidade, né? No primeiro setênio ali, no seu primeiro 7 anos ou no segundo, e você foi reproduzindo isso para sua vida. Essa tentativa de ser aprovado. Você gasta mais para tentar ser aprovado, você gasta financeiramente, você gasta mais energia, você está sempre disponível para todo mundo, está sempre disposto para tudo, qualquer tipo de atividade, você não sabe dizer não. Essa é uma das coisas da pessoa que tem necessidade de aprovação, ela não sabe dizer não. Ela tem medo de não ser aceita se dizer não. Ela tem medo de magoar e de ficar de fora. Ela tem medo de não fazer parte do grupo. Ela tem medo de não ser pertencente àquela empresa, àquela equipe, àqueles amigos. Por quê? Então, ele diz sim para tudo. Ele não sabe dizer não. Ele diz sim para tudo para ser aceito. Ele diz sim para tudo para poder fazer parte. Ele diz sim para tudo para poder ser preenchido com esse afeto que ele não teve, que é essa falta, com essa carência. E ele entra de forma desonesta com ele mesmo nas relações. Ele entra de forma desonesta com ele mesmo nas relações. Entende? Então, muitos de vocês, eu já fui guiado por isso, por a necessidade de aprovação, de afeto, de carinho. Eu já fui guiado por isso, já tomei decisões em cima disso, as minhas relações, os meus envolvimentos, as minhas amizades eram uma tentativa de ser aceito. Eu precisava daquela afirmação daquele grupo, eu precisava da afirmação das pessoas, sabe? Então, isso de alguma forma me direcionou uma parte da minha vida, num período da minha vida, e hoje não me direciona mais. Entende? Aí o Rick Warren cita uma frase que eu achei muito interessante. Ele fala bem assim, deixa eu só trocar a música. Ele fala bem assim, não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar todo mundo. Ser controlado pelas opiniões dos outros é uma forma segura de deixar de lado os propósitos de Deus para a sua vida. Se você é governado pela opinião alheia, se você quer agradar todo mundo, provavelmente você não está cumprindo o propósito. E não vai. Né? E olha o que o texto fala. Ninguém pode servir a 2 senhores. Jesus falou isso em Mateus 6,24. Se a sua vida está alienada à aprovação, essa pessoa, talvez seu pai, sua mãe, um amigo, um cônjuge, se tornou o seu senhor, se tornou o seu ídolo, o ídolo do seu coração. Você está tentando servir a 2 senhores e não vai conseguir. Porque Cristo te chamou para desagradar algumas pessoas. Cristo te chamou a amá-lo mais do que a própria vida, mais do que os familiares. Tem um texto que fala assim, um discípulo fala, se eu não me engano, não vou lembrar agora, deixa eu voltar para enterrar os meus familiares. Cristo fala que eles mesmos se enterrem, que eles mesmos resolvam essa parte da vida deles. Que a própria natureza se encarregue disso. Então, olha só, como eu não posso viver uma vida para tentar agradar a todos, eu não posso viver uma vida alienada à vida dessas pessoas, à vida às vezes dos meus familiares, porque Cristo está me chamando para uma outra coisa, está me chamando para uma missão, para um propósito. Então, se eu tento ser aprovado pela minha mãe, se eu tento ser aprovado pelos meus amigos, se eu tento ser aprovado pelos meus líderes, aquilo que Cristo está me chamando
para fazer para Ele, vai ficar em segunda instância. Entende? Porque, de alguma forma, eu estou tentando servir a esse Senhor que eu criei para mim mesmo, mas eu não consigo servir a Cristo, que é o nosso Senhor. Porque eu estou alienado a essa tentativa de ser aprovado. Entende? Então você pode estar sendo dirigido pela necessidade de aprovação. Tome muito cuidado com isso. Deixa eu só beber uma água aqui. E agora, essa vai ficar um pouco longa hoje. Eu vou falar para você as 5 grandes vantagens, tá? Eu falei 5 coisas que podem estar dirigindo sua vida e você não sabe, tá? Que eu vou recapitular. Que é culpa, rancor e raiva, medo, materialismo e necessidade de aprovação. Agora, eu vou te falar as 5 grandes vantagens de ter uma vida dirigida por propósito. Tá? Te mostrei que você pode estar sendo dirigido por 5 coisas que estão te levando para um caminho que não te leva para o propósito eterno, o propósito de Deus para você aqui na Terra. Agora eu vou te mostrar as 5 grandes vantagens de ter uma vida dirigida por propósito. Primeira coisa é, quando você tem uma vida dirigida por propósito, a sua vida passa a fazer sentido. Tá? Olha isso que interessante. Fomos feitos para ser importantes. É por isso que as pessoas usam métodos questionáveis como astrologia e psicologia para descobrir isso. Quando a vida faz sentido, você pode quase tudo. Sem isso, tudo é insuportável. Um jovem na casa dos 20 anos escreveu: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo e nem ao menos sei o quê. Tudo que eu sei fazer é sobreviver. Então, quando você vive uma vida sem propósito, sem missão, sem destino, e essas coisas são desenvolvidas na relação com Ele, como a gente já falou, é uma vida de sobrevivência, uma vida que não faz sentido. É uma vida que ela não é uma vida de doação, é uma vida que você sente que você não é importante. E entenda isso, a sua importância tem a ver com outras pessoas. Não é você que tem que se achar importante, as pessoas têm que achar que você é uma pessoa importante para elas. Então, todo o seu propósito está ligado à vida de pessoas, está ligado a almas, está ligado a pessoas, de alguma forma, seja vendendo, seja treinando pessoas, seja liderando pessoas. Você foi feito para ser importante para o outro. Não é você se achar importante, você tem que ser importante para o outro. O fruto que você dá não é para você comer, é para o outro. Entende? Então, conhecer o propósito da sua vida faz com que tenha sentido para você. Você passa a ter sentido, você passa a olhar e falar, cara, eu sou importante para as pessoas, mas já não por aquela necessidade de ser aprovado. Você já curou isso. Agora porque você olha e fala, cara, eu não posso parar. As pessoas, de alguma forma, elas precisam da minha vida em produtividade, elas precisam da minha vida frutificando. Entende? Então, a sua vida passa a fazer sentido, passa a ter significado. Ela passa a ter significado. Olha o que o Warren fala. Algum dia, se eu descobrir o meu desejo, sentirei que estou tentando viver. Sem Deus, a vida não tem nenhum propósito. E sem um propósito, a vida não tem significado. Então, sem Deus, a vida não tem propósito. E sem propósito, a vida não tem significado, não tem sentido. Então, novamente eu falo, retorne a Cristo. Retorne a Deus, clame, peça a Ele, Senhor, eu quero te conhecer mais. Porque quando você conhece a Ele, você conhece a sua identidade. Quando você conhece a sua identidade, o seu propósito é clarificado. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que não é sobre você fazer algo, é sobre você se tornar algo. Você não precisa fazer algo inicialmente, você precisa se tornar algo. E para você se tornar algo, você precisa estar na relação com Ele. A sua relação com Cristo faz você se tornar algo. A partir do que você se torna, você frutifica. E o frutificar é o fazer.
Só que é algo natural, é algo automático, porque você está na relação com Ele. Você está caminhando com Ele, você está se tornando alguém parecido com Ele. A sua vida é andar com Ele. Tem no livro Cosmovisão Profética do Leandro Vieira, não, da Família dos que Creem, alguém diz: a missão vem da adoração. A missão, aquilo que eu saio para fazer é desenvolvido na adoração, que é um secreto. É o tempo com Deus, é a vida com Deus. Vai fazer sentido só, a minha missão só vai fazer sentido quando eu tenho tempo com Deus, quando eu estou na adoração com Deus. Que a partir dessa adoração, a minha missão ela é clarificada. E às vezes eu vou te falar uma coisa, é uma coisa que Deus faz dentro de você, às vezes exteriormente, isso não é externalizado de forma imediata. Às vezes você está num lugar, mas quando você entende que tem a ver com a adoração, e você começa a adorar a Deus, e você começa a ter vida íntima com Deus, você começa a ter relação com Deus, você olha para o mesmo lugar que você está, sei lá, 10, 15 anos, e aquilo passa a fazer sentido. A sua missão é desenvolvida nessa adoração. Então todo esse desejo, esse anseio por fazer, ele tem que ser fruto de uma adoração, de uma vida de devoção a Ele. Porque o que você faz não vai fazer sentido. Para você, aquela produção, aquela mecanização, ela não faz sentido. Ela acaba não fazendo sentido. Porque ela não é fruto de uma relação íntima com Deus. Você não... É como se eu vou para uma vida de relação com Deus, eu vou para a intimidade com Deus, para eu receber as diretrizes, para eu receber aquilo que eu tenho que fazer. Mas o meu anseio, o meu desejo é estar com Ele. A partir da minha relação com Ele, as coisas passam a fazer sentido. Ele começa a descortinar aquilo que eu faço. Eu começo a olhar de forma mais sensível para o que eu faço, começo a olhar de forma mais sensível para as pessoas que estão ao meu redor. Às vezes a gente preza muito a atividade, mas esquece as relações. Então a vida faz sentido quando você descobre o seu propósito. E novamente eu digo, o propósito está em conhecê-lo para se tornar, para frutificar. E o frutificar é o fazer. Entende? Quem você se torna no caminho é mais interessante, é mais importante do que aquilo que você faz. Aquilo que você faz é fruto de quem você se tornou. Então, a palavra fala bem assim, em Isaías: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado a minha força em vão e para nada. Olha isso, o profeta estava passando. Jó: meus dias são vazios e sem esperança. Detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Passando por um processo de vale, um processo de amargura, um processo de angústia, a palavra correta. Às vezes por perder esse sentido, sabe? Por perder esse sentido que está na relação com Ele. Às vezes esse profeta, o Jó, o profeta Isaías, eles entraram nesses questionamentos da própria alma, no anseio da própria alma, no desejo da própria alma, e esqueceram que são homens de Deus, está tudo bem, mas esqueceram que a vida deles tem que estar alienada, tem que estar... A missão deles vem dessa adoração, vem dessa vida com Deus. Mas a nossa alma passa por esses questionamentos às vezes, por essas angústias. Mas de nada vai valer o que a gente faz, a nossa missão não vai fazer sentido se ela não vier da nossa adoração. Né? Então, olha o que Rick Warren fala. A maior de todas as desgraças não é a morte, mas uma vida sem propósitos. Olha isso. Não é a morte, é uma vida sem propósitos. Eu posso viver uma vida toda sem propósitos. E isso é pior do que a morte. Olha que forte isso. Né? Então esse é o primeiro ponto. Uma outra coisa. Conhecer o seu propósito simplifica a sua vida. Conhecer o seu propósito simplifica a sua vida. Quando você conhece o seu propósito, ele define o que você faz e o que você não faz.
Quando você conhece, ele define o que você faz e o que você não faz. Você começa a tomar decisões, dizer sim, dizer não, de acordo com aquilo que você está definido. Você já definiu, está definido, está claro para você. O propósito se torna um padrão pelo qual você avalia quais ações são essenciais e quais não são. Amor, vamos na churrascaria? Cara, não dá, tem que fazer isso. Amor, vamos na pizzaria? Não dá, tem que fazer isso. Amor, vamos em tal lugar? Tal lugar? Vamos, dá para fazer. Que faz sentido para mim aquilo ali. Entende? Faz sentido. Naquele momento faz sentido, agora faz sentido. Então, as suas decisões, elas têm que ser pautadas no propósito. Você não pode aceitar qualquer proposta. Não é qualquer coisa que te move. Você não é movido por qualquer convite, qualquer decisão. Não é. Então, a sua vida ela fica mais simples. Conhecer o seu propósito simplifica a sua vida. Não começa a dizer não para umas coisas. Não, isso aí não vai me acrescentar em nada, não. Isso eu já sei. Não vai me acrescentar em nada. Entende? Então a sua vida passa a ficar mais simples, ficar mais tranquila. E não, eu não digo tranquila no sentido de relaxado. Não, não é isso. Simplesmente agora você começa a visualizar o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Você não é um cara que está aceitando tudo para ser aceito. Você não aceita qualquer proposta mais. Entende? Então a sua vida fica mais simples. Ó, quando você é um cara que descobre o seu propósito e a sua vida fica mais simples, você pergunta bem assim: isso que eu vou fazer me ajuda a cumprir o propósito de Deus para minha vida? Uma vez o Douglas Gonçalves disse bem assim, ele tem a Jesuscope, né? E ele tem a editora. Uma vez fizeram uma oferta muito boa para ele, e aí ele pensou: cara, se eu botar esse livro aqui, por isso a importância do propósito. Qual que é o propósito daquilo que você faz? Se eu botar esse livro para vender, fizeram uma oferta de botar um livro para vender lá, para lançar lá. Se eu lançar esse livro aqui, isso vai me levar para perto onde eu quero? O livro é bom, o livro é legal, o autor é legal, mas não tem a ver com o meu propósito. Aí ele começa a tomar decisão pautada no propósito. Começa a tomar decisão pautada naquilo que de fato importa, leva mais perto, aproxima do propósito. Então a vida fica mais simples. Ele não fica, será que eu vou, será que eu não vou? Ele não pensa na proposta, ele pensa no propósito. Entende? Fica mais claro, fica mais simples de tomar decisão. Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce sobre o qual fundamentar decisões, destinar o tempo e empregar os recursos. Ou seja, eu fico em dúvida nas minhas decisões, eu fico pensando, será que eu vou, será que eu não vou? O meu tempo ele é totalmente desregrado, eu não faço gestão desse tempo, porque qualquer coisa que me fizer, qualquer proposta que me fizer, eu estou livre, pode me chamar que eu vou, e não é assim que funciona. Então ele fala de decisões, tempo e recurso. Decisão, tempo e dinheiro, recurso. Olha isso. Então, quando eu alinho o meu propósito e isso simplifica a minha vida, o meu tempo, os meus recursos e as minhas decisões, eu vou até anotar isso aqui. Deixa eu só anotar aqui. Vou fazer um paralelo depois. Deixa eu anotar no computador aqui melhor. Decisões, tempo e recurso. Então, as suas decisões são pautadas no propósito, ficam mais simples. Seu tempo é gasto com aquilo que importa e sua vida fica mais simples. E seus recursos são direcionados para aquilo que importa, fica mais simples. Então, isso que acontece quando você conhece seu propósito, ele simplifica a sua vida. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Você precisa entender isso. É impossível fazer tudo que as pessoas querem que você faça. Antes de ontem mesmo, eu conversei com o pastor da comunidade e eu saí de um projeto. Eu fiz as contas e falei, isso aqui se eu fizer não vai dar e tal.
a data não vai bater, eu vou gastar muita energia aqui e tal, eu acho que eu vou me dedicar mais nesse projeto, sair do projeto. Porque eu sei para onde eu quero ir, eu sei para onde eu vou. Eu sei quais são os meus objetivos em Deus, eu sei o que Deus tem colocado no meu coração. Você precisa estar alinhado com Ele, você precisa estar numa relação com Ele, para você entender o que Ele quer. Então, as suas decisões vão influenciar no seu tempo, e o seu tempo nos seus recursos. O que eu decido influencia no meu tempo, e o tempo que eu gasto algo, que eu dedico a algo, vai influenciar no meu recurso. O seu tempo só é suficiente para fazer a vontade de Deus. Se você não consegue realizá-lo por completo, significa que você está tentando fazer mais do que Deus pretendia que você fizesse. Então, olha isso. Eu estava participando de 2 projetos, fui chamado para mais um, entrei. Só que eu olhei para aquilo e falei, cara, não vou dar conta. Tanto que eu já faltei 2 reuniões, não vou dar conta. Aí, eu vou continuar em algo que eu não estou dando conta para agradar a Deus, sendo que, na verdade, Deus não está se agradando, Deus não está dando 100% naquilo, não está dedicando, não está gastando energia, vitalidade, vida, fôlego com aquilo, de estar naquelas relações ali. Então, é melhor eu tomar a decisão e falar, eu vou gastar energia naquilo que eu tenho que gastar, porque o seu propósito simplifica a sua vida, simplifica. Uma vida dirigida por propósito leva a um estilo de vida mais simples e a sua agenda fica mais equilibrada. É simples, é sobre simplificar, é sobre tirar coisas da sua agenda e não colocar coisas na sua agenda. É sobre você retirar e não colocar coisas. Porque a gente acha que assim, uma vida com propósito, uma vida de agenda cheia, não necessariamente. Sua vida fica mais simples. Você toma decisões, sua direção, seu tempo, sua agenda fica mais simples e equilibrada. Entende? Então, olha o que a palavra fala. A vida vistosa e arrogante é a vida vazia. A vida simples é comum, é vida plena. Isso também leva à paz de espírito. Tu, ó Senhor, dás a paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Então, uma vida simples é uma vida plena. Uma vida simples é uma vida plena. E novamente não estou falando que simplicidade tem a ver com pobreza, dinheiro. Não tem a ver com isso. A simplicidade é quem você se torna. As decisões, com que aquilo que você gasta seu tempo. Entende? Simplicidade é isso. É você fazer aquilo que Ele te chamou, somente aquilo. Somente aquilo. Então, conhecer o seu propósito simplifica a vida. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é conhecer o seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Os 2 primeiros pontos a gente falou um pouco sobre isso. Você passa a decidir pautado nisso. Né? Isso faz que seus esforços e suas energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente, seletivo. Você passa a ser seletivo, não é qualquer coisa, não é qualquer evento que eu vou, não é qualquer saidinha que eu vou, não é qualquer convite que você aceita. Não porque você se tornou um cara egoísta, um cara difícil, mas é porque agora você sabe que aquilo ali não te aproxima de onde você quer chegar, de onde Deus está falando que você tem que ir. Deus está te dando um mapa. Deus está te mandando um mapa. Está te enviando um mapa. Mas você tem que cumprir aquilo ali, você tem que dar aquele passo. Mas, não, vou dar uma desviada aqui, vou ali onde estamos chamando para ir. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então você passa a ser seletivo. Não vou fazer isso porque isso não me aproxima de onde Deus quer que eu vá. Entende? Cara, eu vou encerrar essa primeira parte aqui e vou terminar os outros pontos. Calma aí. Recapitulando, né? Deixa eu recapitular aqui as 5 vantagens de ter uma vida dirigida por propósito. Vamos lá. Conhecer o propósito de sua vida.
né? Faz com que ela tenha sentido, simplifica a sua vida, ajuda a estabelecer prioridades. Agora eu quero falar de mais um ponto, o quarto ponto, né? Quarto ponto. Conhecer seu propósito traz motivação, você fica energizado, você fica entusiasmado, isso mexe com a sua alma, né? Com suas emoções, sentimentos, com o seu corpo. Seu corpo libera química que te deixa energizado, te deixa pleno, te deixa... seu corpo fica preparado, sabe? Seu corpo fica preparado, seu corpo... Por mais que às vezes o seu corpo se canse, a sua alma está revitalizada, e isso é suficiente para que você consiga movimentar o seu corpo, porque a sua alma governa o seu corpo. Aquilo que Deus colocou aqui dentro faz com que seu corpo obedeça, né? A palavra diz que, Paulo fala, né? Eu esmurro meu próprio corpo, meu corpo é meu escravo, pelo propósito. Então, quando você está cumprindo o propósito, quando você está em direção àquilo que Deus te chamou, né? Isso traz motivação, você fica entusiasmado, olha isso. Nada traz mais vigor que um propósito claro. Você precisa ter um propósito claro. Essa é uma das vantagens, você tem vigor, você tem paixão. No entanto, a paixão se esvai quando falta um propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. É normalmente o trabalho sem sentido e não o excesso de trabalho que nos esgota. É normalmente o trabalho sem sentido e não o excesso de trabalho que nos esgota. Então, às vezes você pode pensar, nossa, eu trabalho muito. Isso me deixa desanimado, me deixa cansado. Só de pensar na segunda-feira eu já fico cansado. Não é o trabalho que te deixa esgotado. É o trabalho sem sentido. Porque quando você trabalha naquilo que tem um propósito, que vai dar um resultado de acordo com aquilo que você foi chamado para fazer, você dá o fruto que você foi chamado para dar, você não se cansa. Eu lembro, tem uma passagem que diz assim, né? Os discípulos foram atrás de água ou foram atrás de comida, né, para Cristo, enquanto ele ficou com a mulher samaritana. Quando eles voltaram, eles perguntaram, né, a ele e tal, sobre a comida, e ele disse assim, a minha comida, não foi minha comida, deixa eu abrir aqui esse texto, para ser específico. Esse aqui mesmo, a minha comida. Olha o que ele fala, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. O propósito de Jesus era fazer a vontade de Deus, estava claro para ele. E naquele momento que ele estava com a mulher samaritana, ele estava cumprindo o propósito dele. Ele foi direcionado para aquele poço para cumprir o propósito. Então, quando os discípulos perguntaram, não é que ele não estava com fome, mas o fato de estar cumprindo o propósito o saciava. O fato de estar cumprindo o propósito deixava ele entusiasmado, motivado, energizado. Isso trazia vigor para o corpo. Mesmo não comendo, ele se alimentava de cumprir o propósito, né? Então, uma vida com propósito, uma vantagem de ter uma vida dirigida por propósito é isso. Ela te traz motivação, te traz energia. Então, é sempre bom você visualizar. Não é o trabalho, normalmente é o trabalho sem sentido que te deixa esgotado, e não o excesso de trabalho. Porque quando você tiver excesso de trabalho que faz sentido, você não vai ficar esgotado como você fica, né? Desenergizado, desmotivado, tá? Então, o último ponto, calma aí, deixa eu só, sobre esse ponto ainda, deixa eu só falar sobre uma frase que o George Bernard escreveu. Ele fala, essa é a verdadeira alegria da vida, ser usado por um propósito reconhecido por você mesmo como digno, ser uma força da natureza em vez de um exaltado e egoísta amontoado de ressentimentos e frustrações, sempre reclamando que o mundo não se devota a torná-lo feliz. Então, essa é a verdadeira alegria, você ser reconhecido por você mesmo, inclusive por você mesmo, e não a necessidade do reconhecimento ou de aprovação de outros,
por um propósito digno, sabe? Um propósito digno, algo que esteja agradando o coração de Deus, algo que você possa falar, a minha comida, a minha fome é cumprir a vontade do meu Pai. O meu desejo, o que me energiza, o que deixa meu corpo vivo, o que deixa minha alma feliz, cantando de alegria, é poder fazer a vontade do meu Pai, assim como Cristo fez. Aí nós fomos chamados para desenvolver isso em nós. Nós somos o Cristo dessa geração. E mais importante, o último ponto é o mais importante do meu ponto de vista, porque ele engloba todos os outros pontos anteriores, é como se fosse uma construção para chegar onde realmente você tem que chegar. Conhecer o seu propósito, né, e viver um estilo de vida com propósito. Uma das vantagens, para mim, dessas 5 e a mais importante, é conhecer o seu propósito, o prepara para a eternidade. Tá? Muitas pessoas passam tentando, Rick Warren diz, muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado para ser deixado na Terra. Elas querem ser lembradas quando partirem. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz. Não é sobre a aprovação ou a afirmação das outras pessoas, mas sobre o que Deus diz. Isso é muito importante. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas, recordes são quebrados, reputações desvanecem, homenagens são esquecidas. Na faculdade, a meta de James Dobson era ser o campeão de tênis de instituição. Ele sentiu-se orgulhoso quando seu troféu foi posto em um local de destaque na sala de troféus. Anos mais tarde, alguém enviou-lhe o troféu pelo correio. Eles os haviam achado em uma lata de lixo quando a escola foi reformada. James disse, no duelo de tempo, os seus troféus serão feitos... No duelo de tempo... Calma aí que eu vou uma correção aqui automática. Os troféus serão feitos todos lixo por alguém. Ficou ruim aqui no final. Não deu pra ver. Mas o que eu entendi é que com o passar do tempo, o material, as conquistas materiais, elas passam a ter outros significados para as outras pessoas. Então, o que importa de fato não é a afirmação dessas pessoas, não é a aprovação das pessoas. É aquilo que Deus está aprovando, que está no nosso coração. Porque no caso desse rapaz, desse atleta que conquistou esse troféu, depois que a escola reformou, jogaram o troféu no lixo, porque para eles não tinha um sentido. Mas de fato é aquele sentido interior, é aquilo que faz sentido para você. Né? Nessa mesma situação você tem 2 lições. Uma, que o que é perecível passa, né? E o que é eterno fica. Se essa conquista é algo que se eternizou no coração dele, amém, para ele está tranquilo. Agora, se ele atribui a conquista material ao fim, e não aquilo que realmente ele conquistou, talvez o que ele aprendeu com essa sobre disciplina, com essa corrida, sobre esse esporte que ele praticou ali, o aprendizado, a recompensa que está interior, algo interior que possa ficar eternizado na memória, sabe? E se isso agradou a Deus ou não, entende? Porque o material vai passar. Então, conhecer o seu propósito, viver um estilo de vida com propósito, ele vai te preparar para a eternidade, tá? Viver para criar um legado na Terra é um objetivo tacanho, como diz ele. Uma utilização mais sábia de tempo é construir um legado eterno. Isso envolve pessoas, tá? Todas as coisas vão passar, mas aquelas pessoas, as almas, as pessoas que Cristo chamou, que Deus chamou para você se relacionar, ajudar, cooperar para a vida delas, como diz a palavra, né? Almas que precisam conhecer a Cristo através da sua vida. Entende? Isso é deixar um legado. Um legado é aquilo que você deixa nas pessoas, né? Como tem uma frase que diz, né? Herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. Tem muita gente querendo deixar legado para ser reconhecida, mas na verdade o legado tem que ser nas pessoas, mudança nas pessoas, tá? Então, uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno.
Você não foi posto na terra para ser lembrado, você foi posto aqui para se preparar para a eternidade, segundo a visão de Rick Warren. Chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida, um exame final. Antes que você entre na eternidade, Ele vai dizer assim, a Bíblia diz assim, lembre-se, cada um de nós estará pessoalmente diante de Deus para ser julgado. Olha isso. Lembre-se, cada um de nós estará pessoalmente diante de Deus para ser julgado por Ele. Sim, cada um de nós terá que prestar contas de si mesmo a Deus. Felizmente, Deus quer que passemos neste teste. Por isso, Ele nos passou as perguntas antecipadamente. Olha o que Rick Warren, olha a análise dele. A partir da Bíblia, podemos supor que Deus nos fará duas perguntas quando chegarmos lá. Primeira, o que você fez com o meu filho, Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre seus antecedentes religiosos ou visões doutrinárias. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Segunda pergunta: o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com a sua vida? Todas as dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos, recursos que eu te dei. Você gastou consigo mesmo ou utilizou para os propósitos que Deus lhe deu? Então, olha que forte isso. Deus vai perguntar sobre Cristo, sobre Jesus, se a gente aceitou, se a gente amou. Você vê que antes de cumprir o propósito, parte de uma identidade. Aquilo que eu te dei, Cristo, o amor, você aceitou, você entendeu, você compreendeu, isso se tornou uma verdade em você, uma verdade transformadora, você entendeu essa graça e essa graça te transformou, foi uma graça transformadora. Segunda coisa, o que você fez com tudo que eu te dei? Seus talentos, seus dons, as dádivas, todo recurso que eu te dei, toda a sua inteligência, seu intelecto, sua energia, seu corpo, sua mente, suas ideias, o que você fez com isso? Entendeu? Então, viver uma vida de propósitos, né? Esse quinto ponto fala sobre isso, sobre ser preparado para a eternidade. É fundamental porque isso mostra como temos que caminhar para viver uma vida de eternidade, uma vida que nos leva para algo eterno. Então a nossa vida ela tem que gerar frutos de eternidade. Não tem que ser uma vida sem estímulo, uma vida parece que é só essa vida e pronto. O próprio Paulo diz que se nós resumirmos a nossa vida, se nós acreditamos que temos só essa vida, nesse plano nós somos os mais miseráveis. Entende? Então nós temos que viver uma vida com propósitos. Essa é uma das vantagens de viver uma vida com propósito. Nós vivemos uma vida para a eternidade. Tudo que Ele nos deu a partir do sacrifício, do sangue de Cristo, isso nos deu uma nova identidade. Nos fez um novo homem, um novo Adão, para agora, de fato, conseguir cumprir o propósito de Deus na Terra. Tá? Então, esses são os pontos que eu queria falar hoje com vocês sobre esse capítulo 3, né, que fala sobre, eu falei sobre, você pode estar sendo dirigido por 5 coisas que você não conhece. Eu falei sobre isso, que é a culpa, o rancor, o medo, o materialismo e a necessidade de aprovação. E as 5 vantagens de viver uma vida dirigida por propósito. Primeira é, sua vida passa a fazer sentido. Segundo é, sua vida fica simplificada, fica simples a sua vida. Você agora pode estabelecer prioridades, tá? Agora você anda mais motivado porque você conhece o seu propósito. Essa é uma das vantagens de ser dirigido por uma vida de propósitos. E viver uma vida de propósito te prepara para a eternidade, tá? Então, queria ressaltar aqui sobre uma frase que diz: não é sobre o que você faz, é sobre quem você se torna em primeira instância. A partir de quem você se torna, você passa a viver uma vida de obras que te levam, que revelam a sua fé. A sua obra revela a sua fé, mas antes é sobre a identidade, é sobre a transformação. Então não é sobre o que você faz, é sobre quem você se torna, tá bom? Então amanhã eu vou gravar o capítulo 4, tá? Que fala sobre, deixa eu ver se eu encontro. Deixa eu ver se o livro está aqui,
capítulo 4. Criado para ser eterno. Né? Então, o último ponto fala sobre conhecer o seu propósito para a eternidade. E amanhã nós vamos falar que você foi criado para ser eterno. Fechou? Tamo junto. Até depois do fim. Abraço.